A gente começa a edição de hoje indo ao vivo para a Ucrânia. A cidade de Lviv pode ser alvo de novos bombardeios neste sábado. O correspondente Luiz Kawaguchi está aqui conosco, traz os detalhes, as últimas informações direto da Ucrânia. Alarmes seguem sendo soados por aí, Luiz, para a segurança dos civis? Isso mesmo, teve um alarme que foi soado aí a questão de 5 minutos atrás, aqui não era comum nesse horário, esse tipo de alarme. O que deixou as pessoas um pouco mais apreensivas aqui na cidade é que houve um ataque muito forte ontem, na sexta-feira, em que foi atacado aí um hangar onde era feita a manutenção aí de caças MiG-29 da Ucrânia. E hoje a Rússia afirmou, não deixou muito claro se foi esse ataque, mas tudo indica que sim. Eles usaram pela primeira vez os seus mísseis hipersônicos, que aí é o armamento mais avançado do planeta hoje. É um míssil que ele é praticamente impossível de ser interceptado e nunca tinha sido usado em combate antes. Então, a Rússia afirmou que usou esses mísseis. A gente acredita que foi exatamente para atacar essa instalação aí de manutenção dos MiG-29, onde acredita-se que estava escondido o armamento usado nessas aeronaves. Se isso for verdade, a gente vive aí uma guerra de comunicação, se isso for verdade, possivelmente, em breve, os caças ucranianos não vão conseguir aí mais levantar voo. Ô Luiz, para a gente ter uma ideia, esse ataque a Lviv é simbólico nessa guerra por quê? Porque há um avanço ainda mais do poderio militar russo, isso pode fazer com que os russos continuem atacando Kiev cada vez mais também? Sim, tem duas coisas que a gente pode ressaltar. Até então, os russos não estavam usando aí todas as armas que eles possuíam. Estavam usando armas aí preferencialmente da era soviética que foram modernizadas. Mas dessa vez eles afirmaram que utilizaram o que há de mais moderno, mais tecnológico no planeta. Nem os Estados Unidos têm esse tipo de míssil ainda. Então parece que agora eles voltam à carga usando o melhor que eles têm. É só um indício, não dá para saber, a gente tem que esperar aí mais alguns dias de guerra para saber. E o outro ponto é que essa aqui é a cidade para onde todos os refugiados, todos os deslocados internos estão se dirigindo para daqui ou arrumar abrigo aqui na região ou conseguir aí fugir para a Polônia, para a Eslováquia. Então, o clima aqui de tensão aumentou. Para se ter uma ideia, quando tocavam esses alarmes, praticamente ninguém ligava, mas hoje todo mundo procurou abrigos aqui no centro da cidade de Lviv. E neste momento você fala com a gente de Lviv do centro, tem uma movimentação que a gente consegue ver bastante grande até de pessoas ao seu redor. Como que está o clima por aí realmente? Você, por exemplo, como toma café da manhã, almoça, o que pretende fazer ao longo desse dia? Os corredores humanitários seguem funcionando, pessoas deixando a Ucrânia? Aqui a gente pode ver as pessoas estão saindo dos abrigos agora, era um dia de sábado praticamente normal aqui, o comércio funcionando normalmente. Essa, como eu disse, é uma cidade que é o polo que recebe os refugiados, então as pessoas estavam relativamente tranquilas aqui, que não aconteceria nada nessa região. Então todo o comércio funcionando, feiras, e pegou o pessoal de surpresa que teve que correr aí para procurar abrigo, mas foi um alarme muito rápido. Geralmente esses alarmes demoram mais de 1 hora para ele dizer que está tudo bem, as pessoas podem voltar, mas aí em cerca de 15, 20 minutos a normalidade aqui volta e a cidade volta normalmente. O que existe aqui é por exemplo, poucas vagas aí em hotéis, em instalações, aí as pessoas têm pouco lugar para ficar, muito refugiado e pouco lugar aí para abrigá-los. O comércio aí, pelo menos metade das lojas fechadas, mas a outra metade aí funcionando não normalmente, mas com algumas restrições. Mas, em certa medida, aqui a cidade tenta levar uma vida normal. Ô Luiz, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que essa guerra acaba no momento em que ele sentar frente a frente com Vladimir Putin, ou seja, os dois sentarem na mesa de negociações, sem intermediários. Quais as chances disso acontecer? Como é que a imprensa internacional avalia essa possibilidade? Olha, essas chances têm aumentado por 2 fatores. Um deles, o presidente Zelensky cedeu primeiro, falou aí que a Ucrânia pode aceitar não entrar na OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Isso é um ponto muito importante para o governo do presidente Vladimir Putin.
Por sua vez, o governo do Vladimir Putin disse ou deu a entender que não vai exigir aí a queda do governo de Zelensky e não vai exigir a desmilitarização total do país. Isso é coisa de 2, 3 dias atrás que aconteceu. Então as pessoas estão muito animadas aí por uma possível negociação de paz no futuro, mas não é uma coisa que vai acontecer nos próximos dias, porque a Rússia ainda não atingiu muitos dos objetivos militares que ela queria. Então o cessar-fogo não deve acontecer nos próximos dias, mas existem aí esperanças de um acordo de paz que possa ser fechado mais para frente. Muita esperança, a gente segue aguardando. E o Thiago falou no Vladimir Putin, o presidente russo ontem fez discurso para grande parte da população, cerca de 100 mil pessoas, num estádio em Moscou. De qual forma isso repercutiu aí na Ucrânia? O assunto foi comentado? Então, aqui na Ucrânia, as pessoas elas não gostam do Vladimir Putin. Enfim, quem invadiu o país deles. Então, eles estão... É uma sensação um pouco de desdém, do tipo, ele está tentando convencer a sua população de uma coisa que é impossível convencer, porque todo mundo sabe as atrocidades que ele está fazendo na Ucrânia. Esse é o discurso dos ucranianos. Os ucranianos, eles inclusive travam o que eles chamam de uma guerra de internet. Eles usam aí, ucranianos, cidadãos normais, eles usam aí as suas redes sociais e principalmente os seus e-mails para enviar aí as notícias do que realmente está acontecendo para a Ucrânia para o cidadão russo comum. Eles conseguiram hackear, conseguiram uma série de e-mails de cidadãos russos para evitar os bloqueios das redes sociais, que as redes sociais são bloqueadas na Rússia. Eles estão mandando por e-mail notícias aí do que realmente está acontecendo na Ucrânia. Realmente é uma propaganda de guerra também, é o que eles acreditam que realmente está acontecendo, mas estão tentando conscientizar os russos. E para fechar, Luiz, em relação aos refugiados, a ONU fala mais de 6 milhões de pessoas que já teriam deixado a Ucrânia. Como é que estão as fronteiras da Ucrânia com Romênia, com a Eslováquia, você já falou, e até, claro, a Polônia, que é o país que mais recebe esse contingente? Olha, uma das principais rotas de saída é por via ferroviária, ou seja, e está tendo muitos congestionamentos. Os trens, viagens aí que demorariam aí 2 horas para cruzar a fronteira com a Polônia, por exemplo, estão durando até 12 horas. Ou seja, tem muitos trens e poucas linhas para serem utilizadas. Então, a espera, a travessia é bastante complicada. As pessoas perdem muito tempo, as pessoas ficam muito tempo nas filas e dentro dos trens. Há também a saída pela forma de ônibus e de carros também. Isso está acontecendo, as rodovias estão um pouco mais vazias, mas as pessoas ficam com medo com esses ataques agora que estão acontecendo nos subúrbios, na periferia de Lviv. A gente lembra que os ataques não estão acontecendo aqui no centro, mas no subúrbio. Então as pessoas têm medo aí que eventuais comboios de armas que vêm da Polônia para dentro da Ucrânia, por meio dessas rodovias, sejam bombardeados. Então as pessoas estão evitando as rodovias e usando os trens, que até agora são os meios de locomoção mais seguros. Isso gera gigantescos congestionamentos aí de trem. Claro, muita dificuldade, não é? Bom, o Luiz Kawaguchi, correspondente da Jovem Pan na Ucrânia, volta ao longo dessa edição especial de sábado com outros destaques direto de lá.